Paz do Senhor Jesus, povo de Deus, muito boa noite. Estamos começando mais programa Na Palavra nessa noite de quinta-feira. Deus abençoe a sua vida, você que está nos assistindo, quem sabe vai nos assistir ainda, né? Porque esse programa a gente está transmitindo ao vivo agora, mas a gente vai estar disponibilizando ele aí durante a programação e durante a semana. A gente vai colocar ele também no nosso canal do YouTube. Agora você acompanha durante a, a nossa TV aqui também através da Web Rádio, tá bom? Então, aí o nosso convite para você estar acompanhando aí a programação. Vamos já aí a participar. Deus abençoe a casa, Deus abençoe a tua vida, Deus abençoe o teu lar. Meu companheiro aí, o Gibeon Leiria. Paz, Senhor, boa noite, Gibeon. Sim. Paulo, aqui no Estados e casa, mas falar dele. Aí, hoje um tema bem interessante que a gente vai estar trazendo, né? É de volta à casa do pai, né? Em cima de Lucas 15, né? Olha lá, passagem do filho pródigo. Ah, mas essa aí é uma passagem bem conhecida, conhece? Mas nós cremos que a palavra de Deus ela se renova a cada dia. Nós cremos que pode estar alcançando noite ou dia, nessa tarde, quem estiver nos acompanhando aí pelo canal do YouTube, depois quando a gente está disponibilizando esse programa, né? E temos que Deus, o tempo ele opera, em todo momento ele pode agir, pode estar alcançando a vida dos ouvintes, dos telespectadores. Vamos começar com uma oração, meu filho. Vamos fazer uma oração, depois vou falar dos nossos abençoadores aí, tá? E nesse nosso programa aí dessa noite. Meu Deus, graças te damos por mais essa quinta-feira, pelo teu cuidado, pelo teu amor por nós, pelo teu cuidado, pelo teu amor pela vida do nosso indo. Ó Pai, graças te damos. Temos pedido do Espírito Santo que no momento que vamos agora compartilhar a tua palavra, a palavra que tu enviaste para nós, para nos ensinar, para nos conduzir na tua verdade, Senhor, nós possamos estar explicando realmente ela quer dizer a cada coração. Amém. Então queremos aí agradecer os nossos abençoadores aí, empresas aí, seja que abençoa com patrocínio, a gente não chama abençoador, patrocinadores são os nossos abençoadores, né? E queremos agradecer aí a Edtech Manutenção de Veículos e Autopeças, né? O alemão da Edtech, né? 3045-3283, Passo Fundo lá no bairro Boqueirão, a Germinar Semente, nosso irmão Altair. Deus abençoe nosso irmão Altair, sócio proprietário lá da Germinar Sementes. A Faterg Histologia, pastor Marino, concurso básico e médio, e o pastor Miguel Ângelo, no curso avançado, né? A Sapuri Pizzaria Delivery, nossos irmãos aí em Cristo, aí, a Alisson, a Jéssica, Deus abençoe, né? A Escola do Reino, escola cristã, única escola cristã da cidade de Passo Fundo. 984387273 o telefone. Gênesis Pinturas, meu compadre Geis, Deus abençoe. A Igreja Rosa de Saron, pastor Júlio, pastora Ana, Deus abençoe, né? E enquanto a gente vai falando, vai passando aqui no cantinho da tela e vai passando os abençoadores. Também no nosso site, Web Rádio TV Conectados.com.br, você pode ali estar acessando ou o Face ou a página dos nossos abençoadores. Tá bom? Então, aí, louvamos a Deus, né? E demais irmãos também que, mesmo não tendo empresa, nos abençoam, né? Compartilhando o link. Você que não baixou, baixe o nosso novo link, tá, irmão? Tem alguns aí porque a gente teve que trocar, e quando a gente troca o aplicativo, Gibão, acaba ficando o antigo lá. Baixa, mas ele não funciona. Eu vi que já foi baixado essa semana, baixaram ainda aquele outro ainda, a gente consegue acompanhar. Mas ele não está funcionando. Então nos chame aí, contate conosco, ou acesse o nosso site. Ali no site vai direcionar para o aplicativo correto ali. Ou só ligar pro
Pastor Paulo, para mim a gente manda o O link, né? para você. Só querendo dizer que a gente faz essas procurando melhorar, dar o melhor, ação aplicativo, para chegar o melhor som, a melhor imagem para você. E muitas vezes tem que ir para poder oferecer. É isso aí. Às vezes a gente não gosta de fazer mudanças, né? Sim, Mas às vezes é a preciso, gente né? é forçado. A gente é forçado, né? Infelizmente, empresa é empresa, né? Então, baixe lá o nosso novo aplicativo e nos abençoe, né? Não precisa ser financeiramente, mas você só compartilhando, falando da rádio, indicando, né? Passando o Ouvindo link, né? e participando ali no WhatsApp da Participando. igreja, dando uma mensagem durante o dia ali. Aí, aí até os Sim, anunciar aí, com porque certeza. vocês A gente é aí, né? uma maneira de você. Nós vivemos de audiência, né? A gente mais que outra coisa. Vai fazer uma E a gente vai melhorando. A vai gente começa com. sim, vai comprando uma coisa um mês, daqui 2 meses. E fora o tempo para fazer uma programação. Pastor Paulo sempre. Há horas ali. Abre mão. Fazer o melhor para que chegue o melhor som, melhor programa, melhor filme. A gente vai aos poucos melhorando. A nossa qualidade não está ainda do jeito que a gente quer, né? Qualidade de transmissão, Sim. qualidade de áudio, qualidade de vídeo, né? Mas tudo isso são custos muito elevados, né? Vai aos poucos. Aí. É uma transmissão em 4K. Tá lá. Também quero aproveitar, irmãos, a gente, como você sabe, a nossa programação, ela não é 100% ao vivo 24 horas, né? Mas o que que acontece? Muitas vezes tá ouvindo aí a rádio e quer ouvir um louvor. Lá no nosso site, tem nos banners ali, onde bem na direita ali do site, tem os banners ali dos nossos abençoadores, e tem um banner ali dizendo assim, pedido musical, faça o seu pedido e a gente toca. Você pode clicar ali, vai abrir uma lista ali, a gente fez uma seleção de louvores ali, onde você pode estar acessando e fazendo o teu pedido. Dentro de alguns minutinhos, quando terminar um louvor ou alguma programação que está rodando ali, vai rodar o teu item. Tá? Então, né, qualificando, melhorando aí para você. Hein? Então vamos começar, Gibão, nessa noite? Vamos lá. Tá. Essa conversa aí. Vamos pro estudo. Então eu quero estar lendo a passagem. Então eu vou pegar aqui que eu tenho uma tradução que eu gosto bastante, que é a mensagem. Vai ser um pouquinho diferente dessa tua aí, mas é, é uma Bíblia mais para leitura, né? Eu gosto bastante dessa versão. Então vai ser Lucas do 15. Eu acho que eu vou pegar outra versão. 15 do 11 ao 24. Quer escutar? Quer. Sei lá. Então. Lucas 15 do 11 ao 24. História do filho pródigo aqui. Ele contou uma história. Um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao pai: quero minha herança agora mesmo. O pai então dividiu a propriedade entre os 2 filhos. Não se passou muito tempo e o filho mais novo arrumou as malas e foi embora num país distante. Por ser indisciplinado e esbanjador, olha só essa versão. Por isso que eu gosto dessa versão. Desperdiçou tudo que possuía. Estava já sem dinheiro quando uma seca devastou aquele país.
e ele começou a passar necessidade. O cidadão o contratou para cuidar de porcos, e para piorar, ninguém lhe dava nada. Ele chegou a passar tanta fome que teve vontade de comer a lavagem dos porcos. Isso fez cair na realidade e ele pensou: os empregados de meu pai têm 3 refeições por dia. Eu estou aqui morrendo de fome. Já sei. Vou voltar para casa e dizer a meu pai: Pai, pequei contra Deus e contra o Senhor. Não mereço nem ser considerado seu filho. Ser um dos seus empregados já está muito bom. Decidido, levantou-se e tomou o caminho de casa. Ele ainda estava bem longe, na estrada, quando o pai o avistou. O coração do velho disparou e ele correu para abraçar e beijar o filho. Começou o seu discurso: Pai, pequei contra Deus e contra o Senhor. Não mereço nem ser chamado de seu filho outra vez. O pai nem quis escutar. Chamou os empregados e ordenou: Rápido, tragam-me uma roupa decente para ele. Tragam também um anel de família e um par de sandálias. Depois vão buscar uma novilha bem gorda e preparem um churrasco. Vamos festejar. Vamos nos divertir um pouco. Vamos nos divertir. Meu filho está aqui, vivo, não está mais perdido, foi achado. E a festa começou. Até o 20, até o 24. Então, essa versão é essa passagem aí, 11 ao 24. Dá o pontapé inicial aí. É a tradução A Mensagem. Tá bom, vou mandar. Então, irmão, essa passagem pródigo, né, que se encontra ali no livro de parábolas, Da dracma nós já fizemos, né? Valores. perdidos. E aqui, falando assim, temos, perdemos, perdemos a bênção, mas Deus é bom de passagem. Cuidado, né? Abençoando, proteger. E tempo. Eu acho muito essa vez, pai, real. Gente, quantos de pai pensando, sabemos que é certo, a Bíblia ensina que o crente ele busca certo, não. É buscar primeiro. Toda a nossa empresa tem cuidado por uma coisa que me é no versículo 8. Chega pro pai, o que pai? E contra que A Deus. a desobediência ao pai e à mãe é um pecado. Tanto que a Bíblia, a qual é um dos Papai e mãe. de não ouvir, de não pai e mãe. A parábola Jesus tem uma passagem que aquele que tem os meus mandamentos e o guarda, esse que me. Então nós vamos algum O... Uma introdução. Valores atuais das sociedades foram
relativizados. As pessoas não são mais presas a lugares ou a competitividade do capitalismo faz com que todos procurem o que é melhor para satisfaça sua vontade. Então, as consequências surgem quando amigos se tornam descartáveis, a família é abandonada, casamentos são desfeitos, igrejas são trocadas facilmente. Quando surge um problema, logo as pessoas dizem: não sou mais seu amigo, quero me separar ou vou sair da igreja. Mas será que esta é a vontade de Deus? Nesse ponto, antes da gente começar a pegar versículo interessante, ele fala aqui que os valores são relativizados e de das pessoas, né, e dar valor para as coisas, né, ao invés de dar as coisas e dar valor para as coisas. Muito acontece isso. Foi isso. Sim, dá para a gente analisar começando, né, tudo aqui. Foi isso que o jovem aqui acabou encantando com a riqueza, né? Achou que ele tendo a riqueza ele ia ter tudo, ia ter, né? Esquece isso. As pessoas esquecem ali ele estava junto ao pai, tinha o cuidado do e tinha tudo, como depois, não é um tema que a gente vai entrar aqui hoje, mas na sequência ali, quando o outro irmão ficou com ciúme dele, mas o pai falou para eles: olha, Deus usa, né? Cada maneira. Às vezes, servimos a um pai que ele nos dá tudo, aquilo que usado e como achando errado, né? Realmente. Achamos errado. Para com é um desperdício. É fora. Ele chama, vai passando código. O texto começa. Vou começar já, posso começar? Vamos lá. Ele começa aqui. Ainda. É que fala muito baixinho. Fala muito baixo, tem que falar mais alto. Ele começa aqui, né? E chegando-se a ele todos os publicanos e pecadores para ouvir, os fariseus e escribas murmuravam, dizendo: este recebe pecadores e come com eles. Lhe propôs essa parábola. Parábolas. Eu você Jesus começa a falar da parábola. Ele já está reconciliado. Jesus morreu. Sim. Agora, essa reconciliação dá certo, o que precisamos fazer, Pastor Paulo? Eu tomar a decisão de aceitar. Né? Então, quando Cristo morreu na cruz do Calvário, ele morreu de braços abertos para te esperar você voltar para ele. Essa é a mensagem. Jesus está esperando você voltar para ele. Jesus está esperando você para voltar para ele te dar vestes novas, fazer uma aliança e fazer uma festa para celebrar a tua volta. A Bíblia diz que quando um pecador se converte, a festa no céu. A festa.
Muitos dizem que anjos fazem festa, mas isso não é anjo. Só diz que há festa no céu. que há uma festa no céu. Deus se alegra com o teu retorno. Então, nós, muitas vezes, isso a gente passa por isso, achamos que nós temos uma perspectiva melhor de vida para nós e que nossas escolhas são as melhores. Elas podem ser boas, mas elas podem não ser as melhores para nós. Você pode ter boas escolhas para a tua vida, tanto na área profissional, tanto na área sentimental, tanto em qualquer área que você queira fazer. Elas podem ser boas. A Bíblia diz: há caminho ao homem que parece ser bom, né? Mas a Bíblia, o texto termina dizendo que parece ser bom, mas não é. Então, nós olhamos: se eu fizesse isso, vai ser melhor se eu fizer. Sim, mas quando nós temos a nossa vida entregue para Deus, nós não olhamos pela nossa perspectiva e nem pelo nosso olhar. Nós olhamos para Deus e buscamos a vontade dele para a nossa vida. Porque Deus, quando ele morreu na cruz para fazer, tinha um plano de salvação. Ele morreu na cruz e essa salvação chegou. A partir do momento que essa salvação chegou a você e eu e você aceitamos, Deus passou a traçar um plano para cada um de nós. Deus tem um plano de vida para o pastor Paulo, que é totalmente diferente do meu plano que ele tem para mim. Deus tem um plano de vida para você. Se você está fazendo muitas coisas e não está conseguindo entender esse plano, busque a Deus, ele vai mostrar para você esse plano que Deus tem para você. Está na hora de você sair de onde você está, né? E voltar para a casa do Pai. Voltar para a casa do Pai quer dizer voltar a buscar a vontade de Deus para a sua vida. Essa volta que temos que ter. Então, muitas vezes você está trabalhando demais, sofrendo demais, matando 2, 3 leões todo dia para sobreviver, mas Deus não quer isso todo dia para você. Temos lutas, temos dificuldades, sim, mas temos que ter alegria em nossas vidas, prazer em nossa vida. Quando findar o dia, a pessoa fala assim: graças a Deus trabalhei, agora estou na minha casa, agora bendito seja Deus, Deus é bom. Você tem que ter essa esperança, essa alegria no seu coração de que aquilo que estamos passando, vivendo, estamos na vontade de Deus, é um propósito de Deus para a nossa vida. Eu assisti um filme da perseguição dos cristãos em Roma, e quando eles foram para a arena ser devorados pelos leões, eles foram felizes porque eles sabiam que eles estavam ali na arena porque eles estavam fazendo a vontade de Deus. É difícil, né? Você saber que vai ser devorado por leões e estar feliz porque está na vontade de Deus. Mas essa é uma conversão verdadeira, uma entrega verdadeira. Não importa qual é os problemas. O que importa é que eu estou fazendo a vontade de Deus. Está no centro da vontade de Deus, né? O primeiro tópico que fala, aqui no versículo 12, é sobre herança, né? Mas moço disse: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe, né? E lhe repartiu os haveres, né? Então, que nem eu falei antes, então, enquanto estava na casa do pai, ele tinha tudo, né? E sabia que tinha direito a uma herança. Como nós também temos uma herança com o pai, né? A gente não pode esquecer isso. Mas o que a gente não pode é querer antecipar essa herança. Sim. Né? É tudo no tempo, que nem tu falou, daqui a um pouco eu tô matando um leão por dia, mas daqui a um pouco o problema é que eu não tô no centro da vontade de Deus. Por mais que estejamos matando leão, isso não quer dizer que nós estamos matando os leões certos. Entendeu? A questão é estar no centro da vontade. Lá ele estava protegido, estava dentro da casa do pai, estava guardado, tinha tudo que ele queria, né? Quando o pai fosse, ele ia receber. Não, mas ele quis antes, né? Ele achou que o que muitas vezes nós achamos, eu me incluo, porque, enfim, isso é do homem, né? A palavra diz: aquele que está de pé, cuide para não cair, né? E a gente tem que estar sempre atento, né? A gente achar que com bens e com
coisas, a gente vai estar seguro de alguma coisa. Mas nada é certo, né? Eu assisti um programa que o camarada ele lidava com as pessoas, não é cristão, enfim, mas é bem interessante. Ele ajudava empresas, assim, tava meio quebrada e ia lá, ajudava, fazia uma reforma, um negócio lá e dava um empurrãozinho, dava um up. Assim. E daí ele pegou um negócio lá que tinha 3 sócios, era 3 irmãos. E daí, só que daí eles estavam meio se amarrando pra investir coisa, né? Daí um chegou assim e disse, mas se eu tivesse certeza, daí o cara disse assim, olha, nada é certo. Um negócio que tu vai fazer, nada é certo, não é tudo relativo, né? Né? Entende? Não princípios da palavra, princípios não são relativos, eles são objetivos, né? Objetivos. Né? Mas às vezes a pessoa se apega tanto àquilo ali que acha, não, se eu fizer isso aqui eu vou ter um futuro seguro. Entra aquele caso, não sei se nós falamos no outro programa, eu falei num sábado aqui, aquela questão, né? Do camarada que tinha plantado e colheu muito, e daí foi lá, ampliou os celeiros, Já falamos. né? Agora tá tudo bem. Agora minha alma pode descansar. Pode descansar. Daí Jesus fala assim, louco, essa noite pedirão tua alma, e daí o que tu tem? Tem tradução que diz maldito, né? Maldito és tu. Então assim, eu acredito que esse filho aqui, ele quis a herança dele achando que ele ia ter uma certeza, ia sair ali e ia tá bem, entendeu? Sim. Mas ele perdeu o principal, a presença do pai, a presença da família dele. Sim. Ele perdeu... O que é a família na Bíblia? Família é tudo que você tem de valor na sua vida, né? E a família é onde você vai... É a base que você vai construir a tua família, né? Por exemplo, você tem sua família, o teu pai, tua mãe, teus irmãos, né? E essa é uma base que Deus quer que você, dessa base, você vai criar a sua família, estruturada nessa base da sua família. Porque Deus, Ele criou a família lá no céu. A família foi criada lá no céu. Então é algo importante. Por isso... E quando o filho pródigo volta para o pai, ali no verso 18, ele diz, pai, pequei contra Deus. Outros versão fala, pequei contra os céus. Por que ele fala contra os céus? Porque a família foi criada onde, pastor Paulo? No céu. No céu. E depois ele fala, e pequei contra ti. Por que ele fala que pecou e pequei contra ti? Porque ele praticou desobediência. Né, daquilo que Deus ordenou sobre a família. E o filho pródigo, ele nos mostra aqui que ele busca o mundo. Né? E hoje, o inimigo, Satanás, o diabo, a serpente, ele quer que você busque o mundo, porque ele está no mundo. A Bíblia não diz que o mundo jaz na onde? No maligno. E o filho pródigo, qual que é a decisão dele após pegar a bênção de Deus? A do seu pai? Ele busca o mundo. E o mundo ele vive perdido. Gasta. O mundo faz você gastar tudo aquilo que você recebeu de Deus. Você perde tudo aquilo que você tem de Deus no mundo. Você perde tudo aquilo que Deus te abençoou no mundo, porque o diabo tira tudo de você no mundo. Ele tira teus valores, teus princípios, tu passa a ser um Zé Ninguém, como esse filho pródigo estava, um Zé Ninguém. Ele estava comendo o quê? Ele estava comendo bolotas, né? Bolotas, aqui nessa versão que eu li, ele dizia... Alfarrobas, né? Alfarrobas ou alfarrobas. Ele comia alfarrobas, mas as versões mais antigas, né? E hoje diz bolotas. Aonde? Num chiqueiro. Num chiqueiro. Foi viver com os porcos. Foi viver com os porcos. Então, quando nós deixamos a casa do pai, quando deixamos a estrutura familiar, quando não honramos pai e mãe,
Quando não honramos a família, não damos valor à família. Primeiramente, a base é assim: Deus, a família, né? É essa a ordem. Entendeu? Aí você tem que fazer de tudo para que essa estrutura, Satanás, não destrua essa base que Deus formou lá no céu. Aí ele foi para o mundo, foi buscar o mundo, porque pensava que o mundo tinha algo melhor. E o que o mundo lhe ofereceu? Lá no texto, leia ali, Lucas 15, 11. Quantas vezes nós estamos na casa do Pai, estamos na presença do Pai? Quando eu falo na casa do Pai, estou falando de estar servindo a Deus, estar fazendo a vontade de Deus. E achamos, mas não, eu posso obter coisas melhores na sua perspectiva. Porque as coisas melhores Deus já deu para você lá na cruz. Quando Ele morreu, Ele te deu salvação, coisa que eu e você não tínhamos direito. Ele deu uma vida no céu, coisa que eu e você não tinha direito pelo pecado. Tem aquele dizer aí que eu postei até esses dias, eu não estava no Éden quando Adão pecou, mas eu também não estava no Calvário quando Jesus morreu. E recebi a salvação. Então, isso é amor. Né? Isso é amor incondicional de Deus para comigo e para com você. Então, o diabo ele quer que você busque o mundo. Porque você buscando o mundo, você não tem força, você não tem mais direção, você não tem nada. Ele vai tirar tudo de ti, tudo que você recebeu. Mas tem muita gente que foi para o mundo e está com seus bens. Ó, pastor Paulo, e aí? Eu estou falando mentira? Não. Mas ele tirou, sabe o que? A salvação. Que é algo mais importante do que os bens. Né? Então não vamos se apegar às coisas materiais. A Bíblia nos ensina, Jesus nos ensina que nós não devemos andar pelas coisas materiais, mas andar pela fé e buscar primeiro o quê? O reino dos céus e a sua justiça. Né? E não estamos fazendo apologia à pobreza, jamais. Né? O que a gente quer falar aqui, a gente frisa, já falou várias vezes. A confiança no que eu... Você pode trabalhar, deve trabalhar, né? Porque o apóstolo Paulo diz que não trabalha, não come. Trabalhe, conquiste, sonhe, mas nunca coloque isso como um Deus diante de você, né? Tem que saber que isso é algo que a gente vai desfrutar aqui nessa terra, aqui, mas o principal é a nossa salvação. E esse menino, ele saiu da casa do pai e fez festa, né? Se alegrou, né? Fez o que tudo tinha que fazer. Fez o que todo homem faz, né? Aí só que chegou um momento que terminou. O negócio não é um negócio bem administrado, vai mesmo. Entendeu? Nessas horas aí sempre tem muitos amigos que te aparecem, né? Muitas amizades, né? Vamos dizer assim. Sim. Mas verdadeiros amigos não, né? Verdadeiro amigo é aquele que tá não é casamento, mas tá na alegria, tá no choro, tá na doença, tá na... É que no mundo é assim, né? Você tem amigos pelo que você tem. E com Jesus não. Você não tem nada, mas Ele te dá tudo que você não tem. Raras exceções, né, irmão? Não pode... Né? Não, tô falando no mundo. Não, né? sim, no mundo, né? Às vezes até você conhece, você consegue, tem algum amigo, né? Sim, mas assim, quanto mais você tem, mais a tua amizade... vai ter mais amizades. Mais amizades, então, vamos né? dizer assim. Por exemplo, você chega mais alto, por exemplo, você tem bastante recurso, tudo, tu vai viver numa roda de amigos da alta sociedade, né? Entendeu? E você não tendo poucos recursos, você não consegue entrar nessa alta roda de amigos. É assim, porque você vale pelo que você tem. Jesus não morreu pelo que você tem. Ele morreu porque Ele te ama. Né? Nós não temos nada para oferecer para Deus. E Ele mesmo assim nos amou. Né? Ele mesmo assim nos amou. Então chegou um
ponto que o rapaz mas peraí, né? Saí, daí quando não tinha mais nada, quando foi trabalhar de empregado, tava comendo, daí que veio Sim. o estado. Mas peraí, onde é que eu me coloquei? E normalmente é assim, quando a pessoa tá na casa do pai, vira as costas para Deus, não consegue ver realmente qual é que... porque eu não me acerto com a minha igreja, porque eu não me acerto com o meu pastor, porque eu não me acerto com meus irmãos. Muitas vezes acontece isso e não vê que ali você está debaixo da bênção, né? Daqui a um pouco ele não tinha uma concordância total com as coisas que o pai dele fazia, com o irmão dele, a família. Mas família é isso, é uma divergência, uma diversidade de pensamentos, né? Sim. E não é diferente na casa de Deus, acontece também, né? Vai ter essa divergência, vai ter pensamentos diferentes. Eu vi uma vez alguém dizer que o filho pródigo teve essa ideia de sair da casa do pai porque ele não buscava a vontade do pai, né? E quando você não busca o que Deus quer para você, você não vai compreender nada na sua vida. Parece que tudo vai contra você. Parece que as coisas, nada é de acordo com como você quer. Tem que ser do jeito que eu quero. Então, compreenda a vontade de Deus para sua vida. Esse texto está chamando você a compreender a vontade de Deus. Ele começa bem o texto ali, no 11, dizendo que os fariseus publicanos murmuravam porque Jesus comia com os pecadores. Por que Jesus comia com os pecadores? Porque os pecadores não tinham nada para oferecer. E quem achava que tinha, estava querendo se achar uma maioral, que eram os publicanos e os fariseus. Quando nós chegamos na presença de Deus, nós temos que chegar vazio de nós. Apenas chegar com o coração quebrantado para adorar a Deus e agradecer a Ele, para que Ele possa nos encher da sua vontade. Existe a parábola do vaso, do azeite, né? E tudo. Porque eu tenho que estar vazio daquilo que eu acho que eu sou, para que Jesus possa fazer aquilo que Ele acha que eu deva ser para o seu reino. Eu tenho que ser algo para Deus, e não chegar para Deus e se apresentar como um arrogante, né? Deus, eu sou seu servo. O jovem rico fez isso. Ele cumpria toda a lei, ele guardava toda a lei. Jesus, porém, não condenou, não disse, não, mas você não guarda. Jesus nem disse para ele, você não guarda direito, você diz que guarda isso. Não chamou nem ele de fariseu. Ele era certo mesmo. Mas Jesus disse, falta uma coisa. E às vezes falta uma coisa na nossa vida para estar de acordo com a vontade de Deus, para que Ele se agrade de nós. E o que falta na minha vida? O que falta na sua vida? Nós temos que procurar essas coisas que é preciso. Quando a Bíblia fala, o São Paulo, buscai o reino de Deus, ele não está falando assim, eu estou passando por uma luta, eu vou buscar o reino de Deus. Claro, nós buscamos porque a Bíblia diz que Deus é refúgio. Que eu preciso disso, eu vou orar aqui e vou buscar o reino de Deus. Claro, Deus é um Deus amoroso que é bem. Mas quando a Bíblia fala buscai o reino de Deus, escutai a minha voz, ó filhos de Israel, ele está falando assim, chegue a mim que eu vou ensinar vocês a ser realmente filhos. É isso que ele está falando. Porque hoje a igreja ela busca a Deus com perspectiva, Senhor, porque eu estou passando por uma luta, porque eu estou por uma enfermidade. Deus vai te livrar de tudo isso, mas Ele quer primeiramente que você chegue como filho. O retorno do filho pródigo, como é que foi, pastor Paulo? Na casa dele. A Bíblia diz ali que ele chegou e não queria mais nada. Ele apenas queria estar ali para ter as 3 refeições. E interessante. Não queria nem mais que o pai o reconhecesse como filho, né? Sim. Por quê? Mas ele queria estar ali. E o que o pai fez? Ele encheu de toda a honra que ele botou a perder, que ele jogou para fora. Mas Deus, o pai ali, o honrou novamente, porque ele voltou vazio.
Sem arrogância. Porque quando ele pediu a herança dele, o que ele estava? Arrogante. Ele Se era o cara. achando, eu sei agora, né? Eu tenho minha herança, me dá minha herança aqui que eu sei que eu faço. Quantas vezes nós fizemos isso? Eu sou um crente, eu sirvo a Deus, eu vou na igreja, então Senhor me dá cura, então me dá aquele carro, então me dá isso, me dá aquilo. Né? E ali não, ele voltou. E por quê? Quando ele lembrou do mal que ele tinha feito com seu pai, ele lembrou que o pai até para os empregados tinha o quê? 3 refeições, né? Até as 3 refeições diárias são bíblicas, né? Entendeu? São bíblicas. Aí ele voltou lá pro pai, vazio. E assim que nós temos que voltar para Deus. Quando vamos para a presença de Deus, nós temos que estar vazio. Ah, Deus, hoje eu trabalho. Hoje eu preguei para 10 pessoas, Senhor, fiz tua obra e tal, como esperando assim, agora me recompensa, Senhor, porque eu fiz isso. Nada. Nós não temos que esperar recompensa por fazer. Nós temos que fazer isso por amor ao próximo. Foi isso que Jesus disse pro jovem rico. Vai vender tudo que tem e reparte. Isso, ele está falando amar. Você amar as pessoas, amar a Deus, você vai amar as pessoas. Você vai amar o pecador. Então nós muitas vezes fazemos a obra de Deus, pregamos. Hoje eu preguei lá. E chega e conta, encontrei fulano lá, preguei. Eu disse isso, e com aquela autoridade assim, eu falei a verdade. A gente transmite a verdade de Deus com amor para que o pecador se arrependa. Assim como Jesus transmitiu para nós, Ele cuida de nós com amor. Nós devemos cuidar que o Evangelho chegue às pessoas com esse amor também. E vazio, porque nós não somos dignos de nada. De nada. Nós não somos merecedores. Nós temos que botar isso na nossa mente. E se não é infinita graça, a maravilhosa graça de Jesus para a nossa vida, nós não temos nada de bom. O que nos faz bom é Deus na nossa vida. O que nos faz bom é estar na vontade de Deus. O que nos faz bom é a gente depender de Deus. Isso que nos faz bom. Bons homens de Deus, boas mulheres de Deus, bons servos de Deus. Andar na bondade de Deus é a gente estar fazendo a vontade de Deus. Como que eu vou demonstrar? Todo mundo quer demonstrar amor, o amor de Deus. Mas a gente tem que, para demonstrar o amor de Deus, a gente tem que querer esse amor de Deus. Porque tu não pode ter algo ou dar algo que você não tem. E daí vai ficar como esse filho pródigo. Ele tinha um amor pelo seu pai, nenhum praticamente. Porque quando ele achou que aqui tá ruim, aqui tá difícil, eu vou pegar minha parte e vou vazar. Quantas vezes nós vazamos da vontade e do amor de Deus? E para que isso acontecesse, Gibão, precisou ter um verdadeiro arrependimento. No versículos 18, 19 e 21, ele parou, quando ele estava lá comendo, ela sentiu vontade, não chegou a comer, né? Diz que ele sentiu vontade de comer a lavagem dos porcos, as bolotas, enfim. Eu digo que ele comeu. Enfim, aqui a Bíblia fala que ele sentiu vontade, né? Mas ele disse assim, levantar-me-ei e irei ter com meu pai. E lhe direi, pai, pequei contra o céu, aquela versão que tu falou antes. E diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus trabalhadores. Esse é um ponto crucial na vida de cada um de nós. É o momento do arrependimento. Seja você que está nos escutando, já esteve na casa do Pai, quem sabe está afastado, quem está nos acompanhando pelo rádio, vai acompanhar depois pelo YouTube. Esse é um ponto crucial na nossa vida, um verdadeiro arrependimento. A gente reconhecer aonde a gente estava, da onde a gente saiu e voltar. Sim. O inimigo, Gibão, ele luta com todas as forças para dizer. Essa semana eu tive aula lá na Fratergs
Daí um dos alunos estava falando, olha, eu fiquei 15 anos, parece, afastado dos caminhos. E não foi fácil voltar. Não tinha forças para voltar. Porque o inimigo, ele luta. Ele peleja para que você não volte. Ele lança, sabe? Ah, você não é merecedor, você não tem... você não pode voltar, porque o que você fez não tem perdão. E a palavra de Deus não é isso, Cleiton. Ela diz que a gente tem que se arrepender, a gente reconhecer o nosso erro e voltar para os caminhos do Senhor. Não importa o pecado que você cometeu, não importa se você saiu da presença do Pai, se você está afastado, não interessa o pecado que você cometeu. Basta você se arrepender verdadeiramente, olhar para dentro de você. Não, realmente eu pequei contra Deus, eu pequei contra ao Senhor. E voltar. E a gente vai ver na sequência aí como o arrependido é recebido na casa. Mas tem que haver esse arrependimento. O verdadeiro arrependimento é quando verdadeiramente a gente muda a nossa vida, quando a gente muda as nossas atitudes. E esse guri aqui, fala que os gaúchos aqui falam, esse rapaz, esse filho, ele viu onde ele precisou, infelizmente, ele precisou chegar a um ponto onde ele quase comeu a comida, ou comeu a comida dos porcos, né? Ele foi ao fundo do poço para precisar ver aonde ele estava, que não era bens materiais, que não era falsas amizades, que não era coisas, que não era tantas coisas que ele buscou. A Bíblia não especifica também, não iria especificar cada uma dessas coisas aqui. Jesus também não precisava estar explicando cada uma das situações, enfim, como diz aquele ditado, para bom entendedor, meia palavra basta. Mas tantos lugares aonde esse jovem foi, e quem sabe você que está nos assistindo, nos escutando, andou por tantos lugares, e hoje é o ponto de decisão, é o ponto de você olhar para dentro de você. Deixa o Espírito Santo falar com você, deixa Deus falar com você e falar que tem um lugar ainda na casa. Ele está te esperando, te recebendo de braços abertos. Basta você querer, basta você abrir o teu coração. Ah, mas o inimigo vai te acusar? Vai te acusar, com certeza o inimigo vai te acusar e vai continuar mesmo que você volte para os caminhos do Senhor. Ele vai continuar dizendo que você não é merecedor, ele vai continuar dizendo que você não pode ser perdoado, mas eu fico com a palavra de Deus que diz que os nossos pecados, Deus não se lembra mais, irmão. Ele lança no mar do esquecimento. Deus lança no mar do esquecimento. Quem sabe você que está nos assistindo, nos escutando, está afastado dos caminhos do Senhor. Hoje é o dia, é a noite, a hora que você estiver nos assistindo, nos ouvindo, de você voltar. Você verdadeiramente se arrepender e fazer o que esse jovem fez. Sim. O próximo texto é qual? O acolhimento. Então vamos, versículo 20. E levantou-se e foi para o seu pai. Vinha a ele ainda longe, quando seu pai o avistou e, compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. Você já falou, né? Volta à casa do pai, atitude, né? Nós temos que saber que o Senhor é nosso refúgio e fortaleza. E quando a gente tem esse conhecimento, e existe um refúgio, existe uma fortaleza, o que você faz? Você vai em direção a esse refúgio, a essa fortaleza. Precisou o filho, como o filho saiu, que nós temos que ler a Bíblia e entender o que a Bíblia quer nos ensinar. A Bíblia não é só uma historinha, ela nos ensina. Como o filho, por decisão dele, ele saiu da casa do pai com sua herança e acabou perdendo tudo, ele teve que voltar para a casa do pai também com a decisão dele. O que o pai fazia? O pai apenas ficava na porta esperando. A mesma decisão que ele teve de renegar tudo,
ele teve que tomar uma decisão também de arrependimento. E quando nós queremos Deus, queremos o Pai nos guiando, nos guardando, nos protegendo, nós temos que tomar essa decisão de voltar à casa do Pai. De voltar. Então você tem que voltar para a presença de Deus. Muitas vezes você não foi muito distante, mas você tem que voltar para ver, Senhor, as coisas não estão dando muito certo, não. Creio que eu não estou, nós temos que ter atitude de cristão arrependido mesmo, Senhor, acho que eu não estou fazendo a coisa certa não, porque as coisas não estão indo bem. Eu estou fazendo as coisas certas, eu estou fazendo a tua vontade, tem que ter esse desejo de fazer a vontade de Deus. Estar na vontade de Deus é desejo de fazer, de obedecer, de abrir mão das coisas que você está pensando em fazer e voltar para a vontade, para Deus, assim como o filho pródigo. Então a Bíblia ensina que ele, por orgulho, ele saiu, né, achando que não precisava de Deus, e depois, por arrependimento e por confissão, ele voltou. Quando ele voltou, encontrou o Pai. Quando a gente encontra Deus, qual que é a primeira coisa que a gente faz? A gente confessa, né? A gente confessa, Deus, errei, pequei, espero que tu me aceite de volta. Então nós temos que fazer isso. Essa parábola, ela ensina muito bem como nós não devemos fazer, que quando Jesus conta essa história aqui, ele está dizendo, não faça igual o filho pródigo. E se caso já foi feito, ele mostra como devemos fazer para retornar à presença do Pai. Né? Voltar arrependido, vazio. Agora, Senhor, eu estou aqui, estou na tua vontade. Ele se dispôs, Pai, estou aqui. Né? E ele não pediu nada. O Pai deu para ele. Porque o amor de Deus é tremendo. Ele viu o arrependimento na atitude do filho. Ele viu que o filho realmente estava arrependido. E é dessa maneira que temos que fazer perante Deus. Você quer algo na sua vida? Seja arrependido, agradecido. Chegue na presença de Deus vazio. Não chega com tua soberba, com teus orgulhos. Ah, Senhor, hoje eu conquistei isso, Senhor. Não. O que nós temos para Deus não tem valor nenhum. Tem só valor para nós aqui, vivermos essa vida. Porque o valor que Deus tem para nós está lá em João 14. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, na casa do meu Pai há muitas moradas. Isso que Deus tem preparado para você, é isso que Ele quer. E para você ir para essa morada, você tem que estar servindo a Deus, estar de acordo com a vontade de Deus. Então, há duas coisas que essa parábola nos ensina. Ele tomou a decisão de deixar a casa do Pai, mas ele também tomou a decisão de voltar para a casa do Pai. Então, nós temos que tomar a decisão de voltar para Deus. E como o Gibeon falou, a decisão, né? Falou muito bem disso aí, né? O Pai está de braços abertos. Quem sabe você não chegou, né, ao ponto que esse jovem chegou. Quem sabe não perdeu tudo ainda, né? Mas muitas vezes, Gibeon, eu acredito que muitas vezes dentro da casa do Pai mesmo a gente se perde, sabe? Muitas vezes dentro da casa do Pai a gente acaba se perdendo. E quem sabe você que está nos ouvindo, nos assistindo, esteja ainda na casa do Pai, mas lá dentro você se perdeu. Eu acredito que hoje seja o dia, a hora, o momento da gente parar e refletir como é que está a nossa vida com o Senhor. Como é que está? Será que eu estou realmente, né? Como a gente falou no começo, muitas vezes a gente sai do centro da vontade de Deus. Eu estou na igreja, não, eu estou indo nos cultos, eu estou lá, eu estou ofertando, eu estou abençoando a obra, eu estou fazendo parte de algum ministério. Mas será que realmente eu estou fazendo a vontade do Pai ou estou fazendo a minha vontade? A gente às vezes tem que parar para
para analisar um pouco isso, né? Sim, essa é uma busca importante que o pastor Paulo está falando. Porque o Davi, ele só teve sucesso porque ele buscava a vontade de Deus. Quando ele deixou de buscar a vontade de Deus, só fez bobagem, né, para não falar. Só fez bobagem. Quando ele se afastou um pouquinho da vontade de Deus, ele teve uma consequência muito grande quando ele não buscou a vontade de Deus. Mas quando ele foi consagrado a ser rei, ele estava ali. E ele não se intimidava perante o inimigo, né? Ele se sentiu ofendido quando o inimigo pegava, por exemplo, o que ele ficou com raiva do inimigo? Porque ele estava afrontando o povo de Deus, né? E que ele estava acuado. Por que ele estava acuado? Porque eles não estavam na vontade de Deus. E Davi, que estava na vontade de Deus, o que ele fez? Falou, pô, como é que vocês deixam esse incircunciso aí, né, falar o nome de Deus? Né? Porque é alguém que está na vontade de Deus. Quando não estamos na vontade de Deus, o inimigo debocha de nós e nós ficamos acuados, né? Acuado, porque não estamos na direção de Deus. Né? E é isso que temos que cuidar. E tenho aqui achei uma frase aqui, agora que partisse de vez, porque tem saudades da casa do Pai. Por que tem saudade da casa do Pai? Porque o vazio que há no coração do homem só pode ser preenchido quando o homem tem saudade da casa do Pai. Ou seja, quando há no seu coração o desejo de estar na casa do Senhor e da sua eternidade. O único que pode preencher esse vazio e fazer nós sentir felizes mesmos é estar na casa do Pai, estar na vontade de Deus. Não falo casa aqui, eu estou falando estar na vontade de Deus. Estar na vontade de Deus. E é isso que o filho pródigo teve que voltar a fazer. O programa acaba às 9 hoje? Não, podemos passar um pouquinho. Então vamos passar 2 minutos. Pode falar. E quando nós voltamos, irmão, tem algumas coisas interessantes aqui. Eu vou dar uma passada, a gente não vai se estender muito em cada um desses tópicos aqui. Mas a primeira coisa, quando a gente volta para a casa do Pai, é a renovação, né? O Pai, porém, disse ao seu servo, trazei-me depressa a melhor roupa e vestiu. Né? É honra. Honra. Né? Vai estar honrando, né? Pondo-lhe um anel no dedo, uma aliança. Então é renovado. Você é renovado na presença de Deus. Como eu falei antes, os pecados são lançados no mar do esquecimento, por mais que o inimigo venha muitas vezes te falar, mas tu tá aí sendo o crentão, tu tá sendo o cara, mas tu esqueceu de tudo aquilo que tu fez. E o inimigo faz isso, irmão. Sim. Faz isso. A gente estando na casa do Pai. Só um negócio que tu leu ali, né? Quando a gente diz que Deus tem o quê? O melhor para nós, né? Quando o filho voltou, o que o pai disse? Trazer o quê? A melhor roupa. Mas a melhor roupa. A pedido de quem? Do pai? Do Pai. Então Deus dá o melhor, né? É isso que Jesus está ensinando nessa parábola. Que o pai sabe o que é melhor para o filho. E o melhor, irmãos, vamos só esclarecer aqui que o melhor não é então eu vou voltar, vou ganhar uma casa nova, um carro. A gente já pensa bens materiais. Não, irmão. Isso é consequência de obediência. Isso é consequência de obediência. Buscar primeiro o reino do céu, sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. O primeiro, né, a gente é renovado na presença do Senhor. Deus nos dá vestes novas. Ele renova uma aliança com a gente. Uma aliança das promessas que Ele tem com as nossas vidas, né? Ele renova essa aliança que a gente tem do noivo, né? Quando você, ou se você já foi casado, ou se você vai casar, ou se você é noivo, é namorado, enfim, né? O que você faz? Mesmo sendo noivo, o que você coloca? No dedo, ó. Uma aliança. O que é isso aqui? Sinal de compromisso. Ele tem um compromisso com você, né? Ele renova o compromisso. Se tu voltou, eu tenho um compromisso.
Eu vou vir te buscar. Tu é a noiva do Cordeiro. Pode Sim. falar aí. Não, esse compromisso que nós temos que ter com Deus requer, assim, uma volta, né, para a vontade de Deus. Porque Deus tem um compromisso com a gente, conosco. Deus tem um compromisso com o pecador. Mas para isso está lá na cruz, foi feito lá na cruz. Mas para que esse compromisso seja validado e ele alcance a necessidade do quê? Que o pecador ir a Cristo. Entendeu? Então, nós temos que dar o passo em direção a Cristo. Porque a gente quer hoje o quê? A gente quer que Jesus venha a nós, né? E só isso. Vem aqui, Deus, eu tô aqui, ó. Vem aqui, ó. Quero falar contigo, vem aqui. A única maneira que Deus nos ouve, de qualquer forma, aonde a gente estiver, sabe qual que é? Em qualquer lugar que eu esteja. É a oração. Onde você dobrar o teu joelho, Deus vai até você. É o único momento que Deus vai até você. Mas depois, daí nós temos que ter a atitude de ir em direção a Deus e andar com Ele. Andar. E andar com Ele é estar seguindo seus passos. Andar com Deus é seguir os seus passos. Então, se nós estamos seguindo os passos de Jesus, nós estamos seguindo os passos de alguém que é santo, de alguém que é justo, de alguém que é verdadeiro. E se nós estamos seguindo os passos dele, nós temos que dar os passos igual a ele. Então, aqui é o momento que nós vamos a Cristo porque ele já veio a nós. E deixou essa porta aberta na cruz, quando o véu se rasgou. Quando o véu se rasgou, essa porta ficou aberta. Então, nós temos que entrar por essa porta que ela é estreita. Por que ela é estreita? Porque nós temos que entrar vazio, sem bagagem. Daí a gente chega, Senhor, eu sou um pobre coitado, eu sofri isso, eu sofri aquilo. Mas na cruz, mas em Isaías diz que ele carregou sobre si todas as nossas dores, todas as nossas enfermidades. Para que nós pudéssemos chegar a ele sem fardo, sem peso. E ele nos perdoa ali na cruz. Quando nós vamos em direção a ele, ele nos recebe. Então o único lugar que Deus te vai a teu encontro é quando você dobra os teus joelhos e ora, aí Deus se faz presente. Ele ouve aqueles que o buscam. E a única forma da gente falar que vai, né? Como tu disse, o caminho é estreito, porque o padrão de Deus não é o mesmo padrão que o nosso. Não, sim. Né? E outra coisa, né, que você falou e fez lembrar agora, que o caminho é estreito e a porta é estreita. Os dois são estreitos. O caminho e a porta. Porque não é o padrão que a gente vê, não é o nosso padrão carnal, mas é um padrão espiritual. Sim. Pra gente chegar, pra gente conseguir caminhar. Mas é difícil, vou ter que abandonar tanta coisa. Não é abandonar, é você deixar de lado coisas que satisfazem o teu eu, satisfazem a tua vontade, a tua carne, mas que agrada o Pai, né? Sim. A Bíblia diz, melhor obedecer do que sacrificar. Obedecer a palavra de Deus, né? Obedecer os seus princípios. É difícil ser crente? Depende do ponto de vista. Depende do ponto de vista. Ponto de vista carnal, vamos dizer assim, é difícil. Né? Mas do ponto de vista espiritual, quando a gente vê com os nossos olhos espirituais, né? Com os olhos de Deus para as coisas, não é um caminho difícil. Que não tu falou no começo, né? do filme que tu assistiu. Né? As pessoas indo para serem devoradas, mas estavam tranquilos. Estavam fazendo a vontade. Fazendo a vontade de sabendo que essa terra aqui é apenas uma passagem. Apenas, né, um pré-vestibular, vamos dizer assim. Sim. Que a gente passa por um determinado tempo, é pouco tempo, depende da idade, 50, 60, 70, 80 anos, alguém passa mais. Mas aonde que a gente vai ir?
Esse é o foco principal. Onde que a gente vai parar? Porque Qual é o nosso? o sucesso que nós temos que buscar na nossa vida é agradar a Deus. O que está acontecendo hoje? Vou falar mais, não que seja contra isso. Nós estamos querendo buscar o sucesso financeiro para poder querer agradar a Deus. Deus não depende do que você tem. Mas nós dependemos de Deus, do que Ele tem para nós. É o contrário. É nós que dependemos do que Deus tem para nós. E não Deus depende. Entendeu? Quando você chega lá com... Você é um empresário, Deus não... está chegando um empresário aqui. Ele não fala que está chegando um empresário. Ele está falando que está chegando um filho arrependido, um servo que me agrada. Ele vai olhar assim. Quando nós chegamos a Deus, nós vamos chegar a Ele talvez como um filho pródigo ou como um servo, como Davi chegava diante de Deus. Um servo que agrada a Deus. Então, Deus não vai olhar o que eu tenho, o que eu não tenho. Ele vai olhar o que eu quero com Ele. O meu compromisso com Deus. Entendeu? E aí, é isso primeiramente que Ele olha. Então, hoje, agora eu vou descer aqui, que não dá para ficar sem, né? Uma criticazinha. Então, esse negócio não existe culto de empresário, culto de... Isso aí não é bíblico. Existe culto para Deus. Reuniões. Não, e nem reuniões para empresário, tudo, porque em nenhum momento na Bíblia Deus reunia eu vim hoje só reunir. A Bíblia toda fala que Deus se reunia com os pecadores. Esses pecadores eram homens bem-sucedidos e também pessoas que não eram bem-sucedidos, mas eram pecadores. Eram pecadores. Nós temos que ter a fé do centurião, que ele falou para Jesus o quê? Basta apenas o quê? Uma palavra. Mas por que ele disse que basta apenas uma palavra? Porque quando ele disse isso, ele estava conhecendo Jesus ali, como Senhor, como Deus. Ele falou, eu não sou digno. Ele era um homem abastado, né? É um homem de posses. Então ele não se achava, porque ele era isso, que Jesus tinha obrigação com ele. Porque ele se sentia envergonhado, porque tudo aquilo que ele tinha perante Jesus não era nada. E ele disse, basta apenas uma palavra. É a palavra que nós temos que buscar. A palavra de Deus. Não pelo que eu tenho, pelo que eu não tenho. Não vamos, eu também não tenho nada, existe outro lado também, né, pastor? Eu não tenho nada e vou buscar a Deus para ter as coisas. Isso também é errado. Na verdade, falando isso, eu me lembrei de um pastor. Ele fala assim, fazendo a coisa certa, mas da maneira errada. Sim. Ele diz assim, até essa questão aí. É errado dar o dízimo? Não é errado. E até ele faz a referência, e é verdadeiro. Já viu alguém na Bíblia morrer por ter ofertado? Por não ter ofertado? Não. Não. Só por ter ofertado. Por ter ofertado. Mas ofertado o quê? De maneira errada. Errado. Então muitas vezes tem gente que... Não, o que morreu não fez da maneira errada, né? Quem matou, que fez errado. Não, mas tem outros casos, né? Enfim, que... Sim, que foram consumidos, que fez. Então, assim, ó, às vezes vem lá de fora, eu vou fazer uma fezinha, porque Deus vai te dar 30, 60, 100, enfim, é um exemplo ali, não, porque vai fazer uma fezinha na hora de tu dar uma oferta, mas não é assim que funciona, não se barganha. Né? Abrir igreja é errado? Não é errado abrir igreja. Agora, se você abrir da maneira errada, sem a direção... Você tem que ter esse chamado, né? Esse é um chamado, como eu disse, né? Porque Deus, lá no começo, Deus tem um plano de vida para o pastor Paulo, um plano de vida
vai depender de como eu vou me entregar nessa dependência de plano, né? Entendeu? É isso que vai. E daí Deus tem um chamado. Então Deus vai usar seus vasos para fazer a obra dele. Né? Porque qual que é a função do pastor Paulo em mim? Primeiramente, como isso é um compromisso, tem que ser primeiramente um compromisso pessoal de cada um, é servir a Deus. Após isso, estamos servindo a Deus, aí Deus vai mandar o ID, né? E esse ID tem diversas maneiras que Deus vai nos usar nesse ID, né? Entendeu? Hoje aqui nós estamos sendo usados para quê? Para ter essa rádio, para ter esse estúdio. Começou há 2 anos atrás, por mais que a rádio tenha 1 ano e pouco. 1 ano e meio, mas... Sim, mas o sonho ele foi... Bem antes, né? Bem antes que bem, eu acho que ainda mais de 2 anos. Que nós conversamos e tudo e ficou ali. E chegou um momento, até não me esqueço, né? Que daí o pastor Paulo falou pra mim, lembra daquela nossa conversa? Daí eu falei, qual conversa, pastor? Qual dela? Daí ele, da rádio? Ah, sim. Daí, então, vamos fazer? Vamos, né? Entendeu? Então, mas a gente já tinha conversado há 1 ano ou mais atrás, né? Mas ele levou esse período para gerar, para que hoje ele pudesse ser. Então, daí hoje o pastor Paulo está aqui na rádio, né? Por quê? Ele é pastor, poderia estar numa congregação, poderia, mas o ID dele é esse aqui. Então nós temos que entender essas coisas mesmo. Nós somos vaso, e Deus, o vaso, você vai chegar ali na tua casa, tem um vaso ali, vai dizer, me põe lá na sala, Paulo. É assim que o vaso faz? Não, hoje eu quero estar lá na cozinha, Paulo. Eu que decido, né? Então, você não é dono do vaso? Se tu põe o vaso onde quiser. E daí quando ele não está sendo útil para nada, o que você faz? Entendeu? Então é isso que nós temos que entender. Nós somos vaso e Deus nos põe onde quiser. E ali onde o dono põe o vaso, é ali que nós temos que fazer aquilo que nos convém como vaso, né? Ser útil para aquilo, né? Ser útil para aquilo. Então, irmãos, enfim, acho que vamos indo para o final lá, né, Gibão? Sim. Então, eu tenho para dizer aos nossos telespectadores, nossos ouvintes, né, se você se encontra numa situação dessa, se você já pisou no Santo do Santo, tem um louvor muito lindo, e se afastou, volte, analise como é que está a tua vida, quem sabe até mesmo dentro da igreja hoje você esteja ali fazendo algo, mas às vezes é bom a gente parar, analisar como é que está a nossa vida com o Senhor e volte, tenha certeza que Ele vai te receber de braços abertos e não dê ouvidos ao inimigo, não dê ouvidos ao diabo, que vai falar que você é pecador, que os teus pecados não têm perdão, e o que você fez não tem que ficar parado, você não pode participar de nada. Volte para os caminhos do Senhor. Esse é o meu conselho, é o meu pedido para você. Busque a presença do Pai, busque o Espírito Santo, busque que Ele venha te direcionar para que Ele venha fazer a vontade dEle. A igreja é um lugar perfeito? Não é. A igreja é um lugar que não vai ter adversidades? Não vai ter. Mas tenho certeza que é o melhor lugar que você está. É na casa do Pai. Dentro de uma família não é diferente. Você que tem irmãos, você sabe que um pensa de um jeito, um gosta de uma coisa, outro gosta de assim. Né? A casa do Pai tem essa diversidade. E glória a Deus, por isso que Deus nos fez diferentes uns dos outros, né, Gibão? Sim. Né? Diferentes, né? Imagina se fosse todo mundo igual, seríamos todos uns robozinhos, fazendo tudo a mesma coisa, não teria graça nenhuma, né? Sim. Então, volte, esse é o meu conselho, meu pedido para você, minha oração, que você volte para a casa do Pai, tenha certeza que Ele vai te receber de braço aberto, vai te perdoar,
vai renovar a aliança, vai te receber com muita alegria. Sim, e muitas vezes também nós estamos na casa do Pai, mas não estamos produzindo nada, né? E existe esse vazio, né? Então, nós devemos buscar a Deus, buscar a sua vontade e a sua direção, que Deus vai te colocar aonde Ele quer. Porque muitas vezes Deus não está usando você porque você não se dispôs a ser usado por Deus. Você está na casa dele, você está... Mas você tem que saber o que Deus quer que você faça na obra dele. O grande chamado do ID, né? ID. Esse ID é um grande chamado. Mas você tem que, Senhor, como diz o profeta Isaías, né? Eis-me aqui, Senhor, usa-me. Né? Envia-me a mim. Envia-me a mim. Então, faça isso. Fala assim, eu quero fazer algo para ti. Entendeu? Para Deus, o mais simples que você tiver é a vontade de Deus. Você vai receber o mesmo galardão daquele que tem igreja lá de 2, 3 mil membros, né? Porque o galardão não é pelo grande trabalho, mas é pela obediência que você faz a Deus, né? Se você está trabalhando na obra de Deus, tu vai ser galardoado, né? Por isso, vai receber as bênçãos. Então, se você está se sentindo meio assim parado na casa de Deus, busque a presença de Deus e fala assim, eis-me aqui, envia-me a mim. E deixa Deus cuidar da sua vida, que Ele vai te colocar aonde Ele quer para fazer o que Ele quer. Nós temos que fazer o que Deus quer, estar onde que Deus quer. Entendeu? Por isso a Bíblia diz, buscai primeiro o reino de Deus, é a vontade de Deus. E outra coisa, quando o Senhor nos abençoa seus servos na vida material, é para não esquecermos da casa do Pai. Por quê? Quando o filho pródigo recebeu a sua herança, ele recebeu da onde? De quem? Recebeu do pai, da casa do pai. Então toda a herança vem do pai. Do Pai. Então isso é muito importante. Deus abençoe sua vida nessa quinta-feira. Na próxima quinta-feira vamos estar novamente aqui. Você pode mandar algum tema que queira que o pastor Paulo fale aí, né? Pelo WhatsApp da rádio. Qual que é o WhatsApp da rádio? 549-8402-8497. Se for muito difícil é para o pastor Paulo. Se for fácil é para mim, tá? Irmãos, então, sábado a gente tem o nosso programa Café com Cristo, às 8 horas da manhã, ao vivo, tá? Pela rádio, pela TV. E nos siga nas redes sociais, tá? Facebook, Instagram. Temos o nosso canal no YouTube também, que é onde a gente coloca os vídeos, enfim. E esse aqui vai estar, a gente vai disponibilizar até o final de semana, a gente disponibiliza ele aí. A gente tem a transmissão dos cultos da quarta-feira na Rosa de Saron, aqui de Passo Fundo, igreja sede. E enfim, a gente tem alguns vídeos que a gente vai disponibilizando. Começamos essa semana a colocar também o Devocional das Crianças com a Júlia, com a Débora, né? Sim, é bom esse aí. Que hora que é esse? O programa a gente faz no sábado de manhã com elas, né? E daí a gente grava também e disponibiliza, né? Sim, no YouTube. Vai lá, assista as duas varoas, uma bênção de Deus ali falando. É importante você que tem filho, botar teus filhos a ouvir, a ver, para eles criar também essa vontade de fazer isso, né? A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E outra coisa, nesses programas aí, se você um dia nós podemos reunir várias crianças aqui e fazer um programa aqui também, com todas as crianças. Conforme Deus vai nos direcionando, a gente vai. Porque é importante que eu botei um vídeo ali no zap da igreja ali, né? Das cartilhas que estão usando, né? Não sei se tu chegou a ver. Sim, do WhatsApp, no grupo da rádio, né? Então nós temos que como que tira isso das crianças, da mente das crianças? Mostrando a verdade. A verdade é a palavra de Deus. É isso aí. Então, nos siga aí no YouTube, né? Importante, irmãos. Importante você que assiste os vídeos no YouTube. Não custa nada, você vai lá e dá um gostei lá, um like, um joinha, joinha, né?
Por que dá um joinha lá? Ah, mas não interessa. Se não gostou, dá um não joinha lá. Isso, porque né? se nós chegar a 5 mil, o YouTube dá uma recompensa para nós. Não é nem pela recompensa, mas assim, o quanto mais gostei você der, né, o YouTube ele vai recomendando os vídeos, né, e a gente pode alcançar mais pessoas. Não é pro... enfim, é pra gente alcançar mais pessoas mesmo, né, que a gente faz esse trabalho. Então, redes sociais tem lá no nosso site, você acessa, tem Instagram, Facebook, YouTube, né, tem o nosso site, webhabittvconectados.com.br, baixe o nosso aplicativo aí, compartilhe, né, e que Deus abençoe a tua vida, um forte abraço e a gente retorna na próxima semana, né, com um tema diferente, se assim Deus nos permitir. Deus abençoe.